gente vai estar compartilhando dois capítulos, né? O 16 e o 17. E a partir de hoje até o final são dois capítulos por dia. Acho que o conteúdo é mais histórico, mas a gente está buscando mais essa ideia de ver o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos, né? Então, vai ser bem interessante, bem importante para a gente enxergar isso e para a gente conseguir terminar também até o último sábado, que vai ser a gente vai fazer mais uma reunião de oração daquela que junta todo mundo no Zoom. Acho que vai ser bem gostoso, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, mais um dia que nós podemos estudar a Tua Palavra, mais um dia, Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de estar na Tua presença com os nossos irmãos, estudando a Tua Palavra, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua mão. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco e o Senhor tem nos ajudado e nos incentivado, nos encorajado a mergulhar mais na Tua Palavra. Sim, nós te agradecemos, Deus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, é sobre Ele que nós estamos estudando tanto, e pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja na casa e no coração de cada pessoa conectada com a gente nesses estudos do livro de Atos. E pedimos tudo isso e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo, orando tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, vamos lá. Então, considerando que vocês já leram, a gente vai direto para os pontos importantes desse texto, né? Mais uma vez, resumindo tudo, até o capítulo 12, até o 13, a gente viu muito sobre a história da vida de Pedro, né, o desenvolvimento de Pedro e João no ministério. E aí, do 13 em diante, a gente vê a vida de Paulo, né, e várias pessoas que passaram pela vida de Paulo e que são importantes. E tudo isso, na verdade, essa devocional se chama Atos do Espírito Santo, porque a gente está focando aqui na ação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, né? E como é importante a gente ter esse tipo de insight, de visão, de procurar entender como que o Espírito Santo agiu na vida dos irmãos em Atos e que ele age também nas nossas vidas, né? Então ele começa com esse texto do capítulo 16, de 1 a 5, falando sobre o Timóteo, né? Então aqui o Timóteo aparece acompanhando a Paulo e Silas no ministério, né? Então ele chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Só queria trazer uma ideia aqui, né? Quando a palavra fala um discípulo, ele não está falando que era um dos 12 discípulos, mas todo o livro de Atos, né, dos apóstolos, sempre que chama alguém de discípulo, está chamando alguém de convertido para o Senhor Jesus. Isso é muito interessante, né, pessoal? Por quê? Porque todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, automaticamente elas se tornam um discípulo do Senhor Jesus. Eu dei aula no seminário sobre discipulado, e eu vejo muita gente falando assim: na minha igreja, ninguém me discipulou, ninguém cuidou de mim, ninguém me chamou para estudar a Bíblia, ninguém quis acompanhar a minha vida. Não. Eu creio o seguinte, pessoal: todas as pessoas que se converteram tornaram-se discípulos do Senhor Jesus, né? De alguma maneira, você vai ser discipulado, seja nas pregações, seja na leitura dos livros, seja num estudo bíblico como esse, seja num acampamento, entendeu? Então eu penso o seguinte, né? Que todos os cristãos que se convertem se tornam um discípulo do Senhor Jesus. E aqui, não diferente, o Timóteo, ele era um discípulo do Senhor Jesus porque ele se converteu, e é interessante ler que diz assim que a sua mãe era judia,
convertida, e o seu pai era grego, né? Provavelmente também convertido, né? Então, assim, um pai era gentil, e a mãe era judia, né? Então, vamos dizer que ele era um mestiço aqui, vamos dizer, né? De judeu com grego. Mas é interessante você perceber, que quando você vai lá em Timóteo, Paulo fala com Timóteo, ele fala assim, porque você veio da fé da sua avó, da sua mãe, e aí vem você. Isso é muito interessante, né, pessoal? A geracionalidade do evangelho, né? Vocês, muitas aqui são avós, né, mães, e a gente vai passando o conteúdo da nossa fé para as gerações seguintes. E é importante você entender o papel o papel da família dentro do discipulado e do crescimento espiritual das pessoas, né? Então eu vejo que Paulo entrou na vida de Timóteo como um pai espiritual, mas o Timóteo ele não foi trazido ao evangelho simplesmente por Paulo, mas não, por sua avó, por sua mãe, e elas que vieram a influenciar a vida do Timóteo. E agora o Timóteo, né, ele está sendo convocado para acompanhar o ministério de Paulo e Silas, né? Muito interessante isso, né? E como que a gente vê isso acontecer, né? Como que surge essas pessoas, né? E eu vou dizer para vocês, né? Não é um jovem que chega para mim e fala assim, nossa, pastor, eu acho que agora eu estou capacitado para trabalhar no ministério. Não, não é assim, né? E aí eu coloquei em amarelo aqui, muito importante, né? Diz assim, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Dele quem? De Timóteo. Então, como que você descobre uma pessoa, um jovem, uma pessoa, uma mulher que tem chamado para o ministério evangelístico, o ministério da igreja? Através do bom testemunho que essa pessoa dá dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que eu falo, você não vai descobrir os seus dons olhando para o espelho e fazendo um teste vocacional. Você vai descobrir o seu dom na comunidade, vivendo em comunidade, vivendo com os irmãos, né? Então, assim, vocês lembram que eu fiz uma pregação no domingo, falando sobre os dons do Espírito Santo, e aí depois eu enviei um teste de dons. Muitas pessoas fizeram o teste de dons, né? Mas esses testes de dons, eles precisam ser avaliados, né? Por isso que eu falei para muitos de vocês mandarem para mim, mas poucos mandaram, né? Mas eu penso assim, a ideia é o quê? Dentro da sua INC, hoje na INC dos jovens, o que a gente está fazendo? A gente pegou o resultado desses testes, né? A gente não comentou, ninguém falou qual que era o teste. Aí dentro do grupo da INC dos jovens, a gente dividiu em dois grupos, né? Vamos dizer que 5 e 5. Aí esses 5 aqui falaram do dom desses 5 aqui. E esses 5 aqui falaram dos dons desses 5 aqui. E aí depois a gente voltou para o grupo e aí a gente conversou. Falou assim, vamos lá, vamos falar sobre esse aqui. Ah, o nosso grupo falou que esse aqui, essa pessoa cuida dessas outras pessoas, está sempre preocupada, ela ama muito as pessoas, estar com as pessoas. É um conector. Aí o outro, eu também acho que é, eu também acho que é. Aí a gente pergunta para essa pessoa, qual o resultado que deu no seu teste? Ele fala, deu conector, é isso mesmo, então tá certo, né? Então, assim, o que acontece? A comunidade, ela confirma o dom das pessoas. Não é você que fala assim, o teste está errado, eu acho que não sou isso não, né? Eu acho que isso aqui deu errado, né? Não, é a comunidade que determina qual que é o dom que a gente tem. E muitas pessoas não têm só um dom, né, pessoal? Muitas pessoas têm vários dons e 3 dons. Sempre tem um que é mais forte, mas tem muitas pessoas que têm vários dons. Então, olha lá, Paulo diz assim, Paulo querendo levá-lo para a viagem,
circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região. Aí eu penso assim, poxa, a gente tinha acabado de ver uma situação na igreja que tratou desse assunto da circuncisão. Precisa ser circuncidado? Não precisa ser circuncidado? Ele é gentil? Precisa ser circuncidado? Né? O pai dele não é judeu, ele precisa ser circuncidado. Será que nós precisamos colocar esse fardo na vida dos irmãos, das pessoas que estão nessa que estão caminhando aí com Jesus Cristo? Será que precisa? E aí eu penso, né, pessoal, isso aqui, essa decisão de Paulo foi uma decisão direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Timóteo aqui estava sendo convocado para ser um pastor local. E para que esse pastor local fosse bem aceito por todas as pessoas, era importante que ele fosse circuncidado. Porque senão os cristãos judeus talvez iam criar barreiras com o Timóteo, né? Mas como ele era meio judeu e meio gentil, então ele ia ser uma arma poderosa na igreja, nas mãos de Deus, para alcançar tanto gentios como judeus. Então, assim, pela direção do Espírito Santo, era importante que o Timóteo fosse circuncidado. E eu vou falar mais uma vez para vocês, acho que eu sempre falo para vocês, mas o que confirma no seu coração que essa é a vontade de Deus ou não? E aí eu trago para vocês Colossenses capítulo 3, versículo 15, Colossenses 3,15, que diz o quê? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Ou seja, a paz de Deus, ela determina e ela é um termômetro que decide para nós se nós estamos indo na vontade de Deus ou não. E eu tenho certeza que Paulo, ao circuncidar o Timóteo, ele tinha essa direção do Espírito Santo de Deus. E qual que era o resultado? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Né? E dentro da nossa denominação, existem pastores que falam que o crescimento numérico não é importante. Eu falo assim, não, o crescimento numérico é importante, porque o crescimento numérico é uma das evidências de que o evangelho está sendo pregado, de que a igreja está se fortalecendo, de que a igreja está andando no caminho certo do Senhor. Então, eu penso que o crescimento numérico das igrejas é um fato importante dentro de cada igreja. Vamos lá. Aí do versículo 6 ao 10, ele fala sobre a visão de Paulo, né? Então, olha só que interessante. Olha a ação do Espírito Santo, a ação direta do Espírito Santo na vida de Paulo. Paulo e seus companheiros viajavam na região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante, pessoal. O Espírito Santo impediu o Paulo de pregar, né? Às vezes eu penso assim, né? Puxa, se veio uma voz chamando você para ser missionário, com certeza não é o diabo, né? Porque o diabo, ele não quer que você pregue em nenhum lugar. Mas olha só, o Espírito Santo, nesse texto, ele está falando assim, que impediu Paulo, Silas e Timóteo de pregar a palavra na província da Ásia. Por quê? Por quê, pessoal? E eu penso, existem vários motivos para isso. Vários motivos, né? Então, assim, por que eu vou pregar num lugar onde o coração das pessoas está totalmente fechado, né? Então, por exemplo, você não vai, né, num lugar, por exemplo, né, vou dar um exemplo, né? Tem o karaokê um karaokê do Caicã de não sei da onde, né? Todo mundo lá, mó barulheira, todo mundo bebendo bebida alcoólica, todo mundo cantando e não sei o quê. E aí você chega e vai pregar lá. Ninguém vai te ouvir. Você entende o que eu estou falando? Primeiro, que não é ambiente, ninguém vai te ouvir. Primeiro, tá muito barulho, ninguém vai te ouvir. Terceiro, todo mundo está preocupado com outras coisas, ninguém vai te ouvir. Você entende?
que às vezes o Espírito Santo ele tenta otimizar o recurso para você pregar o evangelho, né? Então, se o objetivo do Paulo era pregar, então na província da Ásia talvez não era o melhor momento para ele chegar. Talvez num outro momento seria melhor, mas nesse momento o Espírito Santo de Deus impediu ele de pregar. E olha só, depois o texto diz que quando eles chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, mais uma vez, né? Então eu creio, pessoal, que às vezes não é só a boa intenção que nos direciona no ministério. Entende, pessoal? É bom fazer um estudo bíblico aqui e ali, mas assim, será que é isso que o Espírito Santo quer? E eu vou dizer para vocês, pessoal, eu já disse não para vários convites que eu tive para pregar em alguns lugares, né? Vários, né? Ah, pastor, você pode pregar? Poxa, pregar é bom, evangelizar é bom, ter comunhão com os irmãos da outra igreja é bom, mas aí eu oro e eu sinto no coração, não, Joel, não é para você ir. Eu sinto o Espírito falando, não, Joel, não é para você fazer. Mas às vezes eu retruco com Deus, né? Mas Deus é pregar a palavra, é uma oportunidade que eu tenho de pregar a palavra. E aí, de uma certa forma, Deus fala que não. Só uma vez que eu tive a certeza de que não era para ir, por quê? Porque se eu fizesse aquilo, o que tinha acontecido? Tinha um grupo da igreja que estava brigado com o pastor deles. E aí esse grupo estava me chamando para eu dar um estudo bíblico para eles, para que fosse desculpa para eles criticarem o pastor da igreja deles. Falei, Jesus, graças a Deus que eu me livrei dessa, né? Então, assim, às vezes, assim, que eu digo para vocês, pessoal, as boas intenções não podem ser o carro-chefe da direção das nossas vidas. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Como que você ouve a voz do Espírito Santo de Deus? Servindo a Deus, jejuando e temendo a Deus. Pregação da semana retrasada, né? Quando você jejua, você está em oração, está em contato com Deus. Quando você serve a igreja, você está obedecendo a palavra de Deus. Quando você teme a Deus, você tem medo, amor e respeito de Deus, e tudo isso conectado faz com que você ouça a voz do Espírito Santo, e às vezes é até uma voz esquisita. Pô, mas o Espírito Santo, estão me chamando para pregar. O Espírito Santo falando, não, não é para ir, né? Então, eles contornaram a Mísia e desceram para Troade. E durante uma noite, Paulo teve uma visão da qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Olha o Espírito Santo falando com Paulo através de sonhos. Olha que interessante, pessoal. O Espírito Santo, ele fala com a gente através de sonhos. Muitas pessoas, muitos missionários do mundo islâmico e muçulmanos, eles têm orado para que os muçulmanos tenham sonhos com Jesus e através dos sonhos com Jesus, eles entendam o evangelho, né? Então, o Espírito Santo pode falar através de sonhos? Sim, o Espírito Santo pode falar através de sonhos e visões. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia. Olha só, o Espírito Santo tinha impedido eles de entrar na província da Ásia, tinha impedido eles de entrar na Bitínia, e aqui, por causa de um sonho, o Espírito Santo colocou no coração deles e eles se prepararam imediatamente para partir para Macedônia. Agora vamos ver a conversão de Lídia, né? Eles saíram de Troade, navegaram para Samotrácia e no dia seguinte Neápolis, e ali partimos para Filipos na Macedônia, que é a colônia romana, principal cidade do distrito. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. É interessante, né, pessoal, que para você ser guiado pelo Espírito, você precisa sempre procurar um lugar de oração. O lugar de oração é o momento onde você para falar com Deus, para buscar a Deus, para ler a palavra, para estar conectados com o Senhor. Aí o texto diz, sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam
se reunido ali. E uma dessas mulheres era uma mulher chamada Lídia, né? E diz aqui que ela era uma mulher temente a Deus. Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, o Senhor abriu, olha só, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. É interessante você ver que é o Espírito Santo que toca no coração das pessoas para que as pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. E eu vejo assim, né, pessoal? Por que no caso de Lídia, o Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo? Eu vou fazer uma conexão muito interessante aqui. Por que a Lídia foi tocada pelo Senhor no seu coração para ouvir a mensagem? E eu vou voltar algumas frases para trás e eu vou voltar para vocês com essa frase aqui. Onde encontramos um lugar de oração. Veja só a sequência, pessoal. Primeiro eles oraram pelas pessoas, depois da oração eles encontraram essas mulheres, depois de encontrar essas mulheres, eles pregaram a palavra e o Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Vocês percebem, pessoal, como é importante, antes do proclamar da palavra de Deus, nós temos um momento profundo de oração ao Senhor para que o coração dessas pessoas seja aberto pelo Senhor para ouvir a palavra. É por isso que todo domingo de manhã eu mando uma mensagenzinha para vocês, pessoal. O culto já está sendo preparado. Começa a orar aí para as pessoas serem tocadas no coração, né, para que Deus possa encher o coração das pessoas que estão ouvindo, para que elas sejam transformadas pelo poder de Deus, né? Então, é por isso que a gente faz isso, né? E aí, essa mulher atendeu a mensagem do Senhor, tendo sido batizada. O que ela fez? Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E você vê que essa mulher, ela tinha uma generosidade muito grande, principalmente uma generosidade por aqueles que pregaram o evangelho para ela, por aqueles que se dedicam ao ministério, se dedicam ao desenvolvimento do reino de Deus e da igreja aqui na terra. Isso é muito bonito, pessoal, muito bonito, né? É ver como que as pessoas reconhecem, né, os seus líderes através desse conceito de generosidade, de bênção que essa Lídia fazia para com Paulo, Silas e Timóteo. Vamos lá. Aí, Paulo, Silas, o outro texto fala sobre Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, olha só, mais uma vez, o Paulo, Silas e Timóteo estavam indo para onde? Para um lugar de oração. Encontramos uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro. Ela ganhava muito dinheiro para quem? Para os seus senhores com adivinhações, né? Então tinha gente manipulando essa mulher para que ela fosse fonte de renda para os outros. Essa moça seguia Paulo gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. E aqui fica uma coisa muito esquisita, né, pessoal? Se essa mulher, ela era guiada pelo diabo e ela era cheia do diabo, por que o diabo fazia esse tipo de declaração? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E eu vou dizer por quê, pessoal. Porque até o diabo sabe que o Senhor Jesus é o Deus Altíssimo e é o caminho da salvação. Eles não podem negar isso. Eles podem tentar enganar as pessoas, mas eles não podem negar isso. E aqui a gente não está vendo aqui a tonalidade da pronúncia dessa frase. Alguns teólogos dizem que essa mulher gritava debochando deles, de Paulo e Silas, para que as pessoas fossem desencorajadas a ouvir aquela mensagem que o Paulo e Silas tinham para dar para as pessoas. Você entende? Então existem duas possibilidades aqui. Uma delas é que a voz do diabo estava
desprezando os missionários pregando o evangelho, ou a segunda opção seria que mesmo o diabo reconhece que Jesus é o Deus Altíssimo e é o caminho da salvação. Existem duas possibilidades aqui. E ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito. Então, se o Paulo ficou indignado e voltou e disse ao Espírito, então, assim, de uma certa maneira, a primeira opção acho que ela é mais válida, que essa mulher e o Espírito dentro dessa mulher estava tentando desencorajar as pessoas para ouvir o que eles tinham para falar. E aí o Paulo olha para essa mulher e fala assim, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. E eu digo para vocês, pessoal, pelo poder do Espírito Santo, a oração de Paulo expulsou um espírito maligno de dentro dessa mulher. E eu pergunto para vocês, será que vocês têm essa autoridade? Será que você tem essa autoridade vinda do Espírito Santo de Deus? É claro que tem. É claro que tem. Por quê? Porque você tem o Senhor Jesus, você crê no Senhor Jesus. E eu digo mais uma vez, quanto mais da presença de Deus você tem, mais autoridade do Espírito Santo você tem. E aqui não é uma briga sua com o diabo, pessoal, porque não existe briga de Deus com o diabo. Não existe comparação do poder de Deus com o poder do diabo. Então, eu digo para vocês o seguinte, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, a autoridade está sim em nós e nós podemos também fazer essa oração. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal, né? Mexeu no bolso, né? Os bichos ficam bravos, né? Então, assim, isso acontece, né? Eu vi isso acontecer lá no Amazonas, quando as comunidades indígenas começaram a se converter e os indígenas pararam de traficar drogas da Colômbia para o Brasil. E aí eu vi que os indígenas não queriam mais levar as drogas para a cidade, e aí os traficantes começaram a ficar bravos com quem? Com os missionários que disseram para os indígenas que aquilo era errado, né? Então, assim, de certa maneira, a gente vê que mexeu com o bolso, o bicho fica bravo, né? Então, esses homens foram caluniados, Paulo e Silas foram caluniados, e aí os magistrados que ganhavam dinheiro também com tudo isso, é lógico, né? Se esses donos das escravas ganhavam dinheiro, os magistrados também ganhavam dinheiro. Então, toda a corrupção, aí você pensa assim, nossa, pastor, tinha corrupção na época de Jesus? Sempre houve corrupção em todo lugar, né? Sempre houve corrupção. Então, assim, a corrupção faz parte do ser humano, da natureza pecaminosa do homem, né? Então, assim, sempre houve corrupção. E aí, diz que Paulo e Silas foram severamente açoitados e depois foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Lembra do que eu falei do carcereiro, né? Por que o carcereiro morria de medo que os seus presidiários fugissem? Porque se os presidiários fugissem na mão dele como carcereiro, o carcereiro era punido, ele e sua família, pelos prisioneiros que fugiram, né? Tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo estava orando e cantando hinos a Deus. Olha só, pessoal, no meio da dificuldade da vida, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Eles estavam lá em casa se lamentando e falando assim, ai meu Deus, essa pandemia é uma droga, não aguento mais. Paulo e Silas estavam reclamando com Deus, falando assim, Deus, por que você me deu isso? O que Paulo e Silas estavam fazendo? Orando e cantando hinos a Deus. Né, pessoal? E eu acho isso fantástico.
Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao invés de reclamar e murmurar e ficar reclamando disso e reclamando daquilo, reclamando disso, reclamando daquilo, não, eles oravam e eles cantavam hinos ao Senhor. Eu sempre penso, pessoal, que aqueles que mais reclamam são os que menos fazem. Por quê? Porque se a gente estiver fazendo coisas para o Senhor, cantando, orando, lendo a palavra, estudando a palavra, não tem tempo para reclamar. Não tem tempo para reclamar, né? Então, assim, eu penso que tudo tá bom quando nós estamos na presença de Deus. De repente, houve um terremoto tão violento, né? E os alicerces da prisão foram abalados. O carcereiro acordou vendo as portas abertas da prisão. Ele deve ter pensado, os prisioneiros fugiram. Aí o carcereiro desembanhou uma espada para fazer um harakiri, né? Em japonês a gente chama de harakiri, né? Ele ia se matar com a espada, porque pensava que os presos tivessem fugido. E aí essa frase aqui, para muitos que não entendem essa frase, né? Por que o carcereiro vai se matar só porque os prisioneiros fugiram? Hoje em dia, o guardinha lá que guarda os prisioneiros, se o ladrão fugir, tá nem aí. Aliás, vamos deixar o ladrão passar o Natal na casa dele, depois ele volta, né? Ou seja, os carcereiros não estão nem aí. Se vai fugir, se não vai fugir, o problema é deles, né? Mas não, aqui existia um cuidado muito grande. Os carcereiros, se eles deixassem o prisioneiro fugir, eles pagariam a penitência do prisioneiro. Por isso que o carcereiro aqui, ele pensou em se matar. Por quê? Porque ele pensou na família dele. Ele falou assim, se eu for preso, como vai ficar minha família? Né? Minha família vai também ser presa. E aí Paulo falou assim, não faça isso, estamos todos aqui. Quem fez com que Paulo não fugisse da prisão e permanecesse preso? Foi o Espírito Santo. E eu digo para vocês, pessoal, duas situações diferentes. Pedro e João, quando foram presos, a cela também abriu. Os grilhões também tinham caído. A cela tinha sido aberta. E o Pedro fugiu. Por quê? Porque o Espírito Santo falou para ele fugir. Agora, Paulo também e Silas estavam presos. Os grilhões caíram. As celas foram abertas. Por que Paulo não fugiu? Porque o Espírito Santo falou para ele, fica aí. E olha só, pessoal, as pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não estou falando que Pedro está errado e que Paulo está certo. Não estou falando, eu estou falando que são duas situações diferentes, onde o Espírito Santo falou para um, vai embora. Onde o Espírito Santo falou para o outro, fica aí. E quando a gente tem essa sensibilidade cheia do Espírito, a gente obedece à voz de Deus. E o Espírito falou para Paulo ficar lá. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Silas e Paulo e disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Vocês percebem, pessoal, que quando você está cheio do Espírito Santo e você faz coisas inusitadas, o Espírito Santo usa aquela oportunidade para que você pregue o evangelho para as pessoas. E Paulo e Silas tiveram a oportunidade de falar para esse carcereiro, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês da sua casa. Pregaram a palavra de Deus e a ele e a todos da sua casa, e naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida ele e todos foram batizados na mesma noite que Paulo foi preso e solto, né? É interessante, pessoal, os magistrados depois deram ordem para Silas e o Paulo serem libertos. Olha só o que Paulo fala baseado na direção do Espírito Santo. Paulo disse assim, sendo nós cidadãos romanos, e eles nos açoitaram publicamente, sem o processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós, secretamente, não. Venham eles mesmos e nos libertem. Paulo e Silas ficaram presos. Mesmo depois de serem libertos com a ordem lá de cima. Eu falei, não, agora eles vão ter que vir aqui e pedir perdão para a gente, né? E aí eu penso, pessoal, que o Espírito Santo, ele nos direciona para situações diferentes e complexas e até fora da normalidade, mas por razões específicas, né? Por razões específicas.
Aí ele termina o texto dizendo: Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Por quê? Porque depois que nós passamos por essas dificuldades, quando nós damos o nosso testemunho daquilo que a gente passou, nós encorajamos os outros irmãos a continuarem buscando e fazendo a vontade de Deus. Capítulo 17, a gente vai ver 3 situações: quando Paulo vai para Tessalônica, quando Paulo vai para Bereia e quando Paulo vai para Atenas, e a gente termina aqui. Então, lá em Tessalônica, Paulo, ele chega em Tessalônica, e Tessalônica é um lugar incrível, que eu acho fantástico. Quando você lê Tessalonicenses, né, o 1 Tessalonicenses, você vê a explicação do que acontece aqui em Atos 17. Em Atos 17 diz o seguinte: segundo o seu costume, o Paulo foi na sinagoga por 3 sábados. Quantos sábados? 3 sábados. Significa quantas semanas? 3 semanas. 3 semanas ele chegou nesse lugar. 3 semanas ele foi falar do evangelho para as pessoas. Discutiu com eles a base das escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Eu vejo aqui nesse texto que muitas vezes, né, quando você prega o evangelho, a maioria das pessoas que vêm para seguir a Jesus são as mulheres. Não é verdade, pessoal? Pelo próprio grupo da devocional a gente percebe isso, né? A maioria são as mulheres. E aí eu penso, né, pessoal, a igreja de Tessalônica se formou em quantos sábados? 3 sábados. Será que é possível você criar uma igreja em 3 domingos, em 3 sábados? É possível. E aí quando você vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, 1 Tessalonicenses 1, 5, Paulo ele diz assim, eu vou até abrir para vocês, pessoal, que eu acho isso fantástico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que ele nos escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Olha só. Então, é a chegada da palavra, a chegada do poder, a chegada do Espírito e a chegada da convicção na vida dessas pessoas. Então, essa igreja se formou em 3 sábados, em 3 finais de semana. E essa igreja se formou de uma forma tão forte que na primeira dificuldade nós já vemos mártires surgindo de dentro dessa igreja, né? Então os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos desocupados com a multidão e incitaram tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason. E eu queria dizer para vocês, Jason era um desses que aceitaram o evangelho nesses 3 sábados da pregação de Paulo e Silas, e ele se converteu ao cristianismo, ao caminho do Senhor Jesus. E olha só que interessante, a fim de trazê-los para o meio da multidão, ou seja, as autoridades da cidade chamaram o Jason de homens que têm causado alvoroço por todo mundo e agora chegaram aqui a Jason e receberam em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados e então receberam de Jason outros a fiança estipulada e o soltaram. E eu penso, pessoal, qual que é a fiança estipulada? Eles tomaram as chicotadas por causa de Jesus. Qual novo convertido que apanharia por causa do Senhor Jesus em 3 sábados? E como existem pessoas que estão há anos no Evangelho e não
e tem medo de se dedicar à obra do Senhor, porque vai doer, porque vai cansar, porque vai ser difícil, porque eu não tenho capacidade para isso, porque eles vão me criticar. Você entende, pessoal? Quando o Espírito Santo, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, sendo nova convertida, seja o velho convertido, não importa, pessoal. Quando nós somos apaixonados pelo Senhor Jesus, não importa a idade da pessoa, ela vai seguir os caminhos do Senhor, mesmo que ela apanhe pelo Senhor Jesus. Eu quero deixar isso bem claro, pessoal. Não é uma crítica contra aqueles que estão há anos no Evangelho, mas é um encorajamento para que a gente possa servir ao Senhor com coragem. Aí Paulo e Silas vão para Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram para a sinagoga judaica. Os bereanos, olha que legal, pessoal, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha que interessante, pessoal. Onde está a nobreza na palavra de Deus? Está aqui no interesse pela palavra de Deus. Está no interesse e no exame que essas pessoas faziam para confirmar o que Paulo e Silas estavam falando, se realmente estava aqui dentro da palavra de Deus. Então é interessante que essa nobreza dos bereanos estava onde? Na sua dedicação em estudar a palavra de Deus. E eu pergunto para você, você quer ser um nobre na presença de Deus? Então ame, estude a palavra de Deus, né? A minha esposa disse que gostou muito de uma frase que eu falei no domingo passado, agora do Dia das Mães, né? Um crente que não estuda a palavra de Deus é como um barco à deriva no mar, agitado e levado pelas qualquer onda, né? De filosofia que aparecer, ela vai acreditar, né? Então é muito perigoso que a gente que não esteja firmado na palavra. Aí, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra na Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Olha só a dedicação desses tessalonicenses em perseguir os missionários do Senhor Jesus, né, pessoal? E é verdade. As pessoas que têm raiva dos evangélicos, eles vão perseguir os evangélicos de toda maneira. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia para continuar estudando a palavra de Deus. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para Silas juntassem logo que fosse possível. E para terminar, a gente vai ver Paulo em Atenas, que é uma história fantástica. Paulo chega em Atenas e ele ficou, olha só, Paulo ficou indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E olha só, pessoal, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar indignada? Pode. Pode e deve, né? Quando você vai num lugar e vê as pessoas fazendo as coisas erradas, a gente fica indignado, né? A gente fica irado, a gente fica inconformado com a situação dessas pessoas fazendo tudo errado. Paulo estava profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então Paulo, ele começou a discutir na sinagoga com os judeus, com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam, né? E os filósofos epicureus estoicos falavam o quê? O que está tentando dizer esse tagarela, né? E eu não sei quantos de vocês já foram chamados de tagarelas, né? Mas assim, eu já tive a oportunidade de ser chamado de tagarela, né? De falar assim, ih, esse aí fala muito. Ih, chegou o Joel para falar de Jesus. Ih, né? Mas assim, não tem problema, né? Por quê? Porque eu entendo que Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. É importante a gente ter isso em nossas mentes, em nosso coração, para sempre pregar as boas novas de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião do Areópago e perguntaram:
podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E aí eu vejo que aqui foi a oportunidade de Paulo, para Paulo falar com os atenienses sobre o Deus verdadeiro, né? E aí Paulo chega aqui e diz assim: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando na cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com que está a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, Paulo, ele usou uma oportunidade, ele olhou para a situação, ele analisou a situação e ele procurou um gancho. Ele procurou um gancho para poder se conectar com esses atenienses, para que esses atenienses pudessem ouvir a voz de Deus, né? Então é muito interessante, você precisa procurar alguma coisa boa. Quando você chega num lugar, vou voltar para o karaokê do Kaikan, tá, pessoal? Você vai no karaokê do Kaikan. Tá, não é para você pegar o microfone de quem está cantando e começar a pregar o evangelho, senão você vai ser expulso daquele lugar. Mas, olhando para uma situação, você está lá por causa de uma amiga, por um caso de um amigo. Lá, você está ali, de repente, você tem a oportunidade de encontrar uma coisa boa. Puxa, você canta tão bem. Imagina se você cantasse para o Senhor Jesus. Aí a pessoa fala assim: como cantar para o Senhor Jesus? Aí você começa: não, porque Jesus, ele é o Salvador do mundo. Ele ressuscitou para nos dar a vida. Você entende, pessoal? De uma certa maneira, nós temos que ser criativos e inteligentes o suficiente para encontrar um gancho, para encontrar um meio de entrar com a mensagem do Evangelho na vida das pessoas, né? E elogiar as pessoas, né? Veja que Paulo, ele está falando assim: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Veja bem, Paulo não está criticando, Paulo não está debochando da vida deles. Paulo olhou para eles e falou assim: olha, vocês são religiosos, devotos e levam muito a sério aquilo que vocês acreditam. Paulo não criticou, ao contrário, ele elogiou essas pessoas para quê? Para pegar o gancho. Você entende, pessoal? Para você pescar um peixe, você precisa de uma isca. E essa isca tem que ser boa para o peixe, porque senão ele não vai comer. Você entende? Se você já chegar a falar para o peixe assim: eu vou te pegar, eu vou te comer, você vai virar o meu sashimi hoje. Aí não adianta, né? O peixe vai fugir. Você entende, pessoal? O peixe vai fugir. Mas não, você precisa elogiar, a gente precisa aprender a elogiar as pessoas. Antes mesmo de criticar as pessoas, nós precisamos aprender a elogiar as pessoas. E o elogio é um treino, pessoal. Quanto mais você elogia as pessoas, mais natural vai ficar de você elogiar as pessoas ao invés de criticar. Deus, aí o Paulo, ele começa a sua pregação e eu vou trazer para vocês uma base da pregação de Paulo. Primeiro, Paulo fala assim: Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então esse em roxo aqui que eu coloquei é o problema das pessoas é que eles não estão encontrando a Deus. Depois Paulo fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas, também somos descendência dele. E aqui a gente vê a graça de Deus, como que Deus mostra da sua graça de descer e viver e descermos descendência dele. E por final ele fala: não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, pedra feita pela arte, a imaginação do homem. E aqui Paulo fala sobre a missão, que nós não devemos adorar a escultura, mas adorar o Deus verdadeiro. E qual foi o resultado de tudo isso? Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Pessoal, é muito importante nós percebermos que toda a ação de Paulo era uma ação intencional, onde o Espírito Santo trabalhava na vida de Paulo, para que Paulo pudesse trazer alguns para perto de Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Fale para o Espírito Santo: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, eu quero ser
como Paulo e Silas, cheio do Espírito Santo, ser direcionado pelo teu Espírito, pela tua palavra. Ô Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Enche-nos, Senhor, da tua presença. Oh Deus. Oh Espírito Santo, enche a minha vida. Coloca as suas palavras na minha boca, Deus. Me guia, Deus, para onde eu devo ir, para onde eu não devo ir, Deus. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações, nos ensine a viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Deus, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Queremos ser transformados, renovados, restaurados e conhecer o amor de Cristo e a paz de Cristo que excede todo entendimento. Derrama sobre nós, Pai, do Teu Espírito Santo, para que possamos viver como Paulo e Silas, guiados fisicamente até pelo Espírito Santo do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pregar o Evangelho das Boas Novas. Nos ensina a pregar o Evangelho da salvação às pessoas, a ressurreição de Jesus Cristo e usar as oportunidades para falar de Deus para as pessoas. Te agradecemos, Pai, e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando que quinta-feira a devocional vai ser gravada, tá bom, pessoal? Eu vou mandar no YouTube igual eu faço sempre, aí eu vou mandar o link vai abrir às 9 horas, tá? Aí depois alguém vai lançar o áudio lá no grupo para vocês terem o áudio também, tá bom? Mas vai ser sempre lançado depois das 9 o áudio, tá? E aí a devocional de sábado vai ficar para sexta, porque o pastor Joel ganhou o último jogo de sábado e vai jogar a semifinal no sábado agora. Quem sabe o pastor vai para a final, né? Aí a final vai ser no domingo à tarde. Aí não vou atrapalhar vocês. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Ok. Beleza, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Que Deus continue direcionando a vida de vocês a cada dia e que você experimente cada vez mais do Espírito Santo na sua vida. Amém? Deus abençoe, pessoal. Tchau. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.